Fala pessoal, tudo certinho? Hoje eu tô aqui com o Ed e nós vamos falar, o Ed que é dentista, né? Nós vamos falar sobre cáries. Então a gente pegou várias perguntas de vocês e claro, vou deixar antes o Ed se apresentar. Fala das tuas redes sociais, do teu canal e tudo mais. Bem, minha gente, meu nome é Edson Villanova, tá? Eu sou cirurgião dentista, tenho um canal da anatomia aqui no YouTube e Instagram também. Mas vamos adiantar um pouco sobre isso, tudo vai estar na descrição que é mais fácil. Então vai na descrição, acompanhe o trabalho do Ed, que é maravilhoso, um profissional muito bom. E que a gente estava aqui antes conversando, tirando as dúvidas, porque, gente, quem não teve cárie dentária, um dia vai ter. Bem, quase isso, né? Ou é isso. É uma coisa comum, né? Hoje em dia é uma coisa comum ainda, Samuca, mas assim, devido à evolução e os cuidados que a gente vem tendo em relação à cárie, hoje cada vez mais a população tende a ter menos cárie. Não é a mesma coisa que na década de 2000 a gente tinha, não é o mesmo quadro que a gente tem agora para 2020, então saiu mudando um pouco. Isso tem a ver também pelo conhecimento que as pessoas têm, a informação, escovar os dentes com pastas de dente mais eficientes, talvez, não? Sim. Tudo é relacionado a, hoje em dia, a saúde bucal está mais acessível. Não é para menos que hoje em dia tem dentista de posto de saúde, então já facilita um pouco o acesso a. Então, por conta disso, a tendência é vir diminuindo, até chegar a um ponto de quase ninguém vir a ter cárie. Porque vai muito de escovação. Show de bola. Então, Ed, a gente vai começar. Quem está assistindo esse vídeo, vamos classificar assim. Tem as pessoas que são curiosas, querem saber o que é uma cárie. Só que talvez algumas pessoas que estejam assistindo estão completamente sem paciência, porque estão com dor de dente e querem saber o que é uma cárie dentária. Então fala para nós, o que é a cárie dentária? A cárie dentária, grosso modo de ser, ela é uma doença multifatorial. Não tem uma causa específica para dizer, a cárie é isso. A cárie simplesmente é o seguinte, ela é a desmineralização, a morte do dente. Então aos poucos ela vai comendo um pouco do esmalte, que é a parte quando a gente ri, a gente vê isso é o esmalte que todo mundo quer ter ele branquinho e tudo mais. Aí embaixo do esmalte tem uma região chamada dentina, que é onde a cárie ela vai estar trabalhando direto. Por isso que o pessoal geralmente quando tem cárie tem dor, porque afetou a dentina. A dentina ela é muito innervada. É mais por conta disso. Legal, mas para destruir essa dentina, para destruir toda essa parte do dente, geralmente aí, embora seja uma doença multifatorial, vai ter uma colônia de bactérias e associação com a biologia, né? Que é uma bactéria do gênero Streptococcus. Isso, mutans. Streptococcus mutans. Então, gente, é uma colônia. Tu imagina assim que é um monte de bactéria que fica se multiplicando no teu dente e a multiplicação dela libera um tipo de um ácido, é isso? E esse ácido que vai corroendo o dente. E aí a pessoa mandou várias perguntas aqui. Primeiro a gente quer mostrar uma imagem para vocês. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aqui, isso aqui é uma cárie já... Isso. Essa imagem que vocês estão vendo era onde basicamente a gente estava vendo um foco de cárie. Primeira coisa que tem que lembrar é, a boca ela é um local altamente úmido, então vai facilitar muito a proliferação. Então facilita muito a gente ter a cárie. A própria temperatura, A temperatura em si, ela já ajuda muito. Então o que acontece aqui? A cárie a gente não consegue ver ela sempre a olho nu, a gente consegue ver o estado inicial dela. E se a gente não tiver um raio-x, que é para diagnosticar legal ela... Até onde vai, né? Até onde vai a profundidade. Então não adianta pegar uma broca e começar a descer a broca. Porque a gente diz o seguinte, a cárie é como se ela fosse um ninho de cobra. A gente vê só o comecinho e para baixo não vê nada. Vai saber até onde já... Vai saber onde vai estar. Por exemplo, nessa outra imagem aqui, o Ed, aqui já é uma cárie bem mais avançada. Sim, né? muito mais avançada. É capaz que a pessoa aí não sinta mais nem dor, para falar a verdade. Já sentiu tanta dor que nesse caso matou o dente. Que aí o povo fala, meu dente não dói mais. Claro, já doeu tanto que agora não vai doer mais. Entendi. Então a pessoa passa a ter um dente morto na boca. Aí a pessoa faz esses furinhos aqui, né? Tira a parte preta e joga a massinha daí, põe um ácido ali para limpar bem, né? Primeiro a gente coloca, existe todo um passo a passo da restauração. Mas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona é o seguinte. Removeu a cárie, a gente vai curetar. Com broca, né? Com a broca. Tá. A gente vai lá, cureta aquela região. O que é curetar? Curetar é pegar um material que a gente chama de escavador de dentina. O nome já diz para que ele está fazendo. Vai escavar a dentina. Aquela dentina... Vai devagar que tá quente. Isso aqui é bom demais. Viu? Conquistei. Essa dentina, geralmente, ela está afetada, ela está doente. Então, ela tende a ficar um pouco mais esmorecida às vezes.
Aí a gente pega uma colherzinha e vai raspando até tirar ela todinha. Aí aquela parte que o pessoal fala, fui no dentista, ele curetou tanto que doeu. Porque a dentina ela é inevada. Então quando a gente toca na parte dela que já tá boa, a pessoa fecha o olho e dá uns papos pra trás. Ou grita, ai! É por conta disso. Vai ter que botar anestesia, né? Eu já tive alguns probleminhas com isso, mas foi. Pois Tá, e é. aí o pessoal mandou a pergunta também assim, o Ed. Quais são os principais sintomas? Porque você fala, pô, se tá doendo, tá, dor é um sintoma. Mas se tá doendo é porque, como tu disse, já chegou lá mais a fundo. Então quais são os principais sintomas para o pessoal ficar atento para não ter essa cárie? Ó, o sintoma mais conhecido é a dor. Porém, muitas das vezes quando a gente morde, a gente sente um pouco de dor. Então o paciente quando chega pra mim, ele fala, ó doutor, eu tô com uma dor nesse dente aqui assim, assim, assim. Aí eu tenho que começar a investigar para saber qual foi a causa dessa dor dele. Então basicamente eu fico, certo, essa dor que o senhor sente é dor a quente, dor a coisa gelada? Ele fala, ó, quando eu como coisa doce dói. Então já vem o primeiro diagnóstico dele, já me dá um sinal. Coisas com açúcar, teoricamente vai ocasionar a cárie. Aí a outra pergunta que a gente faz é, gelado, coisa quente, sente dor também? Sente. Então a gente vai fechando o diagnóstico em cima do sintoma que o paciente está me dizendo. Nada, ninguém é o melhor do que o próprio paciente para dizer para mim o que ele está sentindo. Legal. E aquele negócio, a cárie, ela é multifatorial, mas existe uma única forma que a gente consegue fechar o diagnóstico de cárie, que é a tecla que a gente bate em cima ou sempre de todos os pacientes. A radiografia é crucial para tudo. Eu só consigo fechar o diagnóstico da cárie com o paciente com raio-x. Aí eu vou dizer, olha, a sua cárie realmente ela tá uma cárie mais profunda, ela tá uma cárie mais superficial. O porquê? Muitas das vezes, se a gente observar na primeira imagem que a gente mostrou antes, o que acontece? Ali a gente tá vendo que a cárie tá superficial. Mas se essa cárie estiver mais profunda e a gente começar a remover, vai acontecer o quê? A pessoa tem que fazer um tratamento de canal. E o tratamento do canal, tu mata o dente, né? Tu deixa Isso. só o contorno dele. Isso. O tratamento de canal, minha gente, é pegar a parte do tecido mole, que é chamada de polpa. A gente vai lá na polpa e remove ela. Basicamente é esse tratamento de canal. Aí só a base da anestesia, né, tia? Que barra. Tá, aí assim, ó, o que pode acontecer se a pessoa não trata a cárie? Ah, tem uma coisinha assim, mas não tá doendo, ainda vai deixando. O que pode acontecer com esse dente? O que vai acontecer é como a gente costuma falar, Samuca, a cárie é melhor você prevenir do que o tratar. A prevenção, ela se torna mais barata e se torna mais simples. O tratamento já não. Então a cárie ela vai ter estágios iniciais. Quando ela está no seu início, é muito mais fácil de você tratar. Porque o paciente ele não vai estar... ali, acabou. Nem tem vez que nem precisa da broca. Só porque na curetada. só curetada. Porque existem duas técnicas que a gente usa no dia a dia. Quando trabalha com criança, a gente pode usar uma técnica chamada ART, que é uma restauração atraumática. Eu não preciso pegar uma broca para abrir a cavidade dentro da criança. Eu pego uma cureta e saio limpando. O que vai mudar é só o material que eu vou usar. Mas basicamente é a mesma coisa. Tem vezes que a gente não precisa usar a broca, que é aquele barulho que ninguém suporta. Dá medo. Dá medo. Até a gente que é dentista botar- tem de vez em Tu é quando doido? Vai também. botar um troço com esse barulho na boca, tia? Aí fala logo, ó, vai ter que usar aquele motorzinho? A preocupação do povo é isso, nem é de tratar, é o motor na boca. Imagina se é criança ainda, né? E na criança a gente evita por conta disso. Mas por conta disso, hoje vem facilitando. Tem canetas que são um pouco mais silenciosas. Ah, vamos botar umas broquinhas sem barulho aí, tia. Vê? Olha que vantagem. Então só o fato de não estar escutando direto aquilo, e claro, primeiramente vai em profissional que você conheça o trabalho dele, que você confie no que ele está ali falando. Porque não adianta a gente sentar um paciente na cadeira, abrir a boca e vai. Ninguém é robô. Faz de qualquer maneira, né? Lógico, primeiro conversa com o paciente para poder saber o que ele está sentindo. Bom, e aí a gente tá falando de cárie, a gente já tá com medo de cárie, né? Porque, gente, eu tive alguns problemas já, meus dentes são muito juntos, eu tava conversando com o Ed sobre isso, e teve uma vez que eu percebi, não foi feita raio-x, porque eu ia no dentista regularmente, não tinha nada, só que tinha uma cárie nascendo entre dois dentes. E eu só percebi quando o dente deu uma quebradinha. Quebrou, porque ele vai enfraquecendo, né? E aí começou, foi no mesmo dia que quebrou, começou a doer, ficou sensível, eu acho. Cara, uma dor lateja daqui a aqui, ficava latejando. Aí foi um trabalho muito bom, eu tinha 14, 15 anos até hoje. Hoje eu tô com 18 anos. Até hoje
Até hoje nunca deu problema mais essa massinha aqui. E aí, Ed, pessoal, a gente tá falando de cara e a pergunta é: escovar os dentes adequadamente é a melhor forma de prevenir a cárie? Porque o que eu sei, até onde eu sei, sempre escova os dentes para não ter cárie. Desde pequeno minha mãe sempre disse isso. E é isso mesmo? Vamos lá. A escovação, ela trata, a gente diz que trata em cerca de 60%. Poxa, que fosse é uma mais. boa escovação. O que é que vai tratar o resto? O uso do fio dental e o uso de enxaguante bucal. Mas qual é o problema? Muita gente vai escovar os dentes, só se preocupa naquilo que está vendo. Que é quando você sorri, só isso aqui que preocupa. E quando, minha gente, o dente ele tem 5 faces. Ele tem essa face que vocês estão vendo, que a gente diz que é face vestibular. Tem a parte de trás do dente, que a gente chama de palatino-lingual. Tem a parte quando a gente abre a boca, que a gente vê, que é chamada de oclusal. E as duas? E na frente, a ponta do dente, ela tem um nome que é incisal. Sendo que muita gente esquece o espaço principal, que é o espaço entre um dente e outro, que a gente chama de interproximais. É aí que entra o uso do fio dental. Porque a escova por si só, ela não vai conseguir passar de um lado para o outro e remover o que tiver entre eles. Mas o que o fio dental vai remover são restos alimentares, açúcar, porque a cárie, se tem cárie ali, o fio dental... Se tiver cárie, já era. Aquela gruda de uma tal maneira, cara, que Deus o livre. Aí é aquele negócio. Quando já tem a cárie, automaticamente já tem uma cavidade feita. Essa cavidade pode ser pequena ou pode ser grande, mas já tem uma cavidade presente. Então, para evitar que haja a proliferação, ou seja, o aumento da quantidade, o uso do fio dental é crucial. Tá, e aí, fio dental, escovação, enxaguante bucal. Quantas vezes por dia? Escovação, fio dental, sempre que se alimentar, tem que escovar. Sempre. Isso aí, minha gente, não se pode abrir mão de forma alguma. Por exemplo, a gente está tomando um chimarrão. Bem amargo. Bem amargo. Depois tem que o quê? Escovar os dentes. É claro que não, Tá. porque é líquido, né? Não, mas tem aí. Mas deveria. Mas vamos lá, vamos pensar assim, eu me acordei, né? 5:30 da manhã, cara, trabalhador, né? Escova os dentes, vai lá, toma um café, alguma coisa, escova os dentes de novo. Isso. Só já foram 2. Aí chegou 10 da manhã, como alguma coisa, teoricamente tem que escovar. Sim. Só que a gente sabe que muitas vezes na correria, tu está trabalhando, toma um cafezinho, tem gente que põe açúcar no café e tudo mais. E aí tu não vai ter tempo de escovar no intervalo de 15, 20 minutos. Aí não tem esse grande problema, né? Porque em seguida tu vai almoçar e tu escova daí. Sim. O ideal seria, mas também não é o de todo mal a gente pular o cafezinho, né? Ou o chimarrão agora. Não. O porquê? Se você chega a escovar os dentes bem 3 vezes ao dia, que são as 3 principais refeições, você consegue ter um controle melhor. Logicamente, é escovar os dentes, é o uso do fio dental, o colutório, que é o enxaguante bucal. O ideal é que não se use toda vez que escovar os dentes. Talvez de noite só. À noite, porque a gente vai ter uma diminuição de fluxo salivar. Isso é importante, a gente fica atento. Devido à diminuição do fluxo salivar, a gente pode ter uma proliferação maior de bactéria. Então, o enxaguante bucal ele vai ajudar um pouquinho nisso. Porque quando a gente está dormindo, a boca normalmente, né, fica fechada e diminui a saliva, a gente dorme, diminui a saliva, obviamente. Então, tu tens um local, aí pensando um pouco mais em microbiologia, apropriado para as bactérias que causam a cárie, né, que causam essa ferida no dente, surgirem. Bom, imagina, como o Ed disse, a boca é úmida, a boca tem uma temperatura adequada para esse tipo de bactéria e, se a gente não escovou bem os dentes, vai ter um meio apropriado para que ela se alimente, né? Se alimente, vou botar um entre aspas, tem o seu metabolismo e destrua o dente. Tudo isso de noite, durante 8 horas aí seguidos, pode causar um problema grande, né? É mais por conta disso também. A outra pergunta que mandaram foi essa. Tá, tratei a minha cárie, toco a massinha, tudo bem. Ela não vai mais reaparecer ou tem o risco? Vamos lá. Cárie pode reaparecer, tá, minha gente? Não tem problema em relação a isso, não. Isso aí vai depender muito de como você vai tratar a sua saúde bucal daí pra frente. E pelo amor de Deus, é saúde bucal com U e não saúde bocal. Que ninguém tem lâmpada na boca, não. É muito boa essa. É boa. Tá, agora assim, tu fala em reaparecer a cárie, mas não necessariamente a mesma. Aquela que você tirou, tratou, tudo bem. Vai aparecer em outros lugares. Lugar. Dependendo de como foi feito, pode aparecer. No mesmo? Porque no tu mesmo. Não limpou bem, não fez a higiene. A gente pode não ter limpado bem. Às vezes,
O material a gente deixou, que a gente chama de ou sobrando ou faltando. O que ele faz? Simplesmente vai lá, ó, e a cárie começa imaginando. É mais por conta disso. Então, por conta disso, que aquele mesmo dente, ele sim pode vir a ter. Mas a chance é muito menor. Hoje em dia, minha gente, com o avanço que tem a odontologia, é muito difícil a gente ter uma cárie no mesmo dente, no mesmo local. A gente pode ter próximos, mas naquele local, não tanto com frequência. Vamos fazer uma reflexão aqui, você que está nos assistindo, né, independente do motivo. Imagina se você estivesse vivendo há 1000 anos atrás, no qual, talvez, né, não sei se o Ed tem uma noção de data, quando surgem os primeiros dentistas, mas eu sei que seguramente não existia anestesia, né? Tampouco naquela época se existiam técnicas e a broca naquela época não existia, né? Tu imagina, eu acho que naquela época os dentistas eram mais para extração de dente, não para um tratamento, né? Sim. Se a gente for pegar a história da odontologia, ela é antiga. Uhum. No Brasil, ela veio desde o descobrimento. Já veio portugueses. Para ter noção, quando veio a família real, já existiam dentistas de carteira. Uma dor tão insuportável que os caras tinham que dar um jeito de tirar o dente, né? Que seria uma marretada. Aí, né? vamos lá. É aquela parte da história que dizia: a gente trata a dor tirando a dor. Então, na época primitiva lá atrás, a gente sabia que para tratar uma dor de dente só bastava tirar o dente. Sim. Então eles faziam o quê? Puf, arrancavam. É por isso que muita gente, quando vai ao dentista, acha que a gente vai arrancar seu dente. Já tem medo, né? Já tem medo. Não é pra gente que fala pra criança: se você não se comportar, vou levar ao dentista. Já é por conta disso. Nem é para o médico, é para o dentista já. Já muda até o dentista cenário. vai te pegar, hein? Cuidado. Aí vem uma pessoa. Não, mas nem a bruxa tamanho. mais, né? Aí vem uma pessoa do meu tamanho. 1,78m. 1,81m. 1,81m. Largo. Vai falar: pronto. Você comigo. Ah, agora sim. Então. Liga a broca ainda, né? Então a odontologia, minha gente, é uma arte antiga. Para tu ter noção, a gente começou a aprender a fazer trações, redução de fratura, desde a época egípcia, lá atrás. Que redução de fratura desenvolve. Por exemplo, nós, que a gente é meio leigo na parte. Por exemplo, você levou uma queda, aí fraturou um osso. Tá. O osso ele não pode deslocar? Sim, sim. Para a gente relocar, a gente reduz a fratura. Então já se tinha conhecimento disso lá atrás. Implantodontia, na área odontológica, para quem não conhece, ela é nova. Mas já se botar fazia um dente antigamente. novo que cai. Isso. Hoje, pessoal, claro, é um procedimento mais caro. Sim. Você implantar um dente, mas antigamente a pessoa perdia. Depois eu vou até perguntar no dente de ouro, né? Mas a pessoa perdia o dente e ficava, porque era inviável. E aí eu me lembro que. Eu me lembro que algumas pessoas, acho que hoje não vejo mais, normalmente eram as pessoas mais velhas, tinha dente de ouro. Que história é essa? Dente de ouro, cara? Por que dente de ouro? O porquê? O pessoal antigamente tinha aquele negócio de modinha, que é que nem hoje em dia. Hoje em dia ainda se tem, mas não se tem com essa frequência que o pessoal tinha. Claro. Então o que se fazia? Aquele dente de ouro é basicamente uma coroa que era colocada. O pessoal optava por tirar e botava um dente de ouro. Já teve a época de dente de ouro, dente de prata. Diamante, não? Diamante, não. Diamante é hoje em dia. Vê o rap americano. É verdade. Cheio de diamante na boca. É verdade. Então é uma arte que ela não morre, ela tá lá. Logicamente, com o avanço, Samuca, hoje em dia, se a gente precisar reconstruir um dente de um paciente, a gente já usa porcelana. Então isso aí é um avanço muito grande na odontologia. Show de bola. Para tu ter noção, a prótese dentária, que chama de chapa, perereca, não sei como é que chamam. Aqui chamam como? Chapa? Pronto, que é a prótese, uma PPR, uma PT. Que a pessoa que é tira assim para dormir, põe num copo de vidro. Isso. Aí vem outra pessoa meio com sono e toma aquela aguinha. É por aí. O que acontece? Hoje em dia, com o avanço tão grande, a gente consegue fazer essas próteses muito melhor, mais adequada. Sob medida, né? Ou sim, que o paciente venha sentir menos dor, que não seja tão artificial como era antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de material muito caro e muito bom para se trabalhar. Então, a odontologia ela evoluiu muito. Então, antigamente, a gente era chamado de sangreiro, porque só fazia extração. E aí? Depois a gente foi chamado de barbeiro, Por quê? porque ao mesmo tempo que se fazia a barba, se extraía o dente. Era a mesma cadeira. Tu vê só, cara. Se a gente pegar uma imagem de uma cadeira odontológica antiga, mesmo. ela vai lembrar muito a cadeira do barbeiro. Então se fazia já isso.
Depois, com a vida dos portugueses para cá, a gente recebeu de carteira Itabaleão, que era cirurgião mor. Aí já tem que se responder para a coroa portuguesa e por aí vai, até chegar a odontologia que é hoje. E, incrível que pareça, um dos primeiros colégios, ele é do Nordeste. Tu vê só. Que legal. Então, a odontologia, cada dia mais, ela vem crescendo, ela vem evoluindo. E a gente vai mudar um pouco agora o rumo da coisa, que o papo é muito bom e daqui a pouco a gente já está aqui falando há quase uma hora, mas está maravilhoso. Eu adoro esse assunto mesmo. Só que a gurizada aí talvez queira saber assim, tá, consumir muito açúcar ajuda na formação de cáries? Aí eu peço para o Ed fazer essa relação entre o açúcar, lembrando que o açúcar não é só o docinho, né? O açúcar está em tudo. O próprio carboidrato é um tipo de açúcar que pode servir como meio. E eu pergunto, qual é essa relação entre açúcar e cárie? Vamos lá. Devido à bactéria que a gente já falou no início, que era a Staphylococcus mutans, como ela é uma bactéria que ela tem assimilação... Desculpa, Streptococcus é o gênero. Streptococcus mutans. Como ela tem uma afinidade com o açúcar, então ela facilita a proliferação. Então o consumo do açúcar em excesso, porque todo mundo vai acabar consumindo açúcar de alguma forma. Seja no macarrão que a gente come, que é carboidrato, tem açúcar. É açúcar, no caso. Então, querendo, a gente consome açúcar. Qual é o grande problema e o que a gente bate em cima? Escovação. Se tiver uma boa escovação, realmente você vai ter uma diminuição quando se refere à cárie. Show de bola. Goma de mascar sem açúcar. Um chiclete sem açúcar ajuda no combate da cárie? De jeito nenhum. O pessoal acha que, vou pegar um chiclete do fabricante A, lá tem açúcar, isso aqui vai dar cárie. Mas se eu pegar um do chiclete B que tem escrito sem açúcar, eu não vou ter cárie. Isso aí realmente é. Porém, você não vai prevenir cárie usando o chiclete sem açúcar. Você diminui talvez um tiquinho de probabilidade, Sim. já porque naquele momento está sem açúcar, né? Também. Então, pelo fato dele não ter açúcar, você diminui a chance de ter a proliferação dela. Mas tu não combate, se já tem uma cárie ali, não vai tirar Se nada. já tem cárie, vai ter a cárie ali. Não é, tô com uma cárie, vou botar um chiclete em cima e vou bater a cárie. Não vai. Isso aí tem precisa da broca ou do negócio se fosse você botar chiclete, fechava o dente. Aí assim, essa aqui é pergunta para os pais, né? Para os pais. A chupeta, o bico, ele pode causar cárie e por quê? Não, chupeta não ocasiona cárie. O que ocasiona cárie é bem simples, é você, pai e mãe, que não cuida da saúde bucal do seu filho. Isso é o que vai ocasionar a cárie. Aí chegam muito pra gente no consultório e falam, olha, doutor, ele não gosta de escovar os dentes. Aí eu volto e falo, qual a idade da criança? 3 anos. Tem 3, 4 anos. Você é o responsável. Claro. Você que tem que escovar, não é ele não. Até os 12... Você é responsável pela escovação. Tu vê só. Dos 12 para frente, tu pode até dar confiança para a criança, mas tu assiste, né? Sim. Muito Existem no meio as fases da criança que a gente tem que estar escovando e existe uma fase que é a escovação assistida. Da escova, ela escova. Confere. Depois a gente vai lá e reforça a escovação. Mas só a partir dos 12 que ela vai ter autonomia de escovar sozinha. Interessantíssimo. E mesmo assim tem que ficar no pé. Claro. Criança, nem... um olho tu confia, só que no outro tu vigia. Claro, né? é que nem a gente. Não sei se contigo ainda é assim. Eu sou dentista. Minha mãe fala, já escovou o dente? Sempre. Acho que vai ser para sempre. Ela tá comendo feijão, tá se alimentando. Minha mãe mora em outra cidade, né? Sim. Quando eu falo com ela, como é que tá a tua alimentação? Mãe, tá bem. Tá... Aí aquela mesma pergunta de sempre. No final escovou os dentes? Pronto. É basicamente Eu pensei isso. que tu ia falar... Tua mãe escova os teus dentes, né, cara? Não, aí também não. Mas se deixar, ela escova. Virou dentista muito por causa da tua mãe, já percebi isso, né, cara? Tá, mas aí tem pais, Ed, que coloca mel na chupeta. E aí é um problema gravíssimo, né? Porque claro que a criança vai gostar. Aí a gente pode pensar em diabetes infantil e pode pensar em cárie na infância e outras doenças, como, se eu não estou enganado agora... Eu vou estar mentindo aqui se eu falar mais alguma doença bacteriana, como, se eu não estou enganado, depois eu confirmo aqui na edição, o botulismo já veio também. Não sei se é o botulismo, era outra, salmonela, alguma coisa. Enfim, depois eu coloco aqui na descrição qual é a doença que vem relacionada também ao mel, que já teve casos assim. Sim. Então, obviamente, é um problema, não tem por que fazer isso. É que às vezes eu acho que os pais, porque a criança chora. E para que a criança chore, os pais acabam fazendo tudo. E uma das coisas que é um erro fazer é colocar esse mel para a criança parar de chorar.
Justamente por isso que a gente está falando também. Também. E nem só colocar o mel. E o fato de dar a chupeta à criança. Existe uma fase de desmame. Por volta dos 3 anos de idade, seria o ideal que a gente tirasse já a chupeta da criança. Tirar a escova, vê. Nunca tira a escova, tá, minha gente? É a chupeta. O certo seria isso. E já está confirmado aqui, viu, gente? Eu coloquei realmente botulismo, pela bactéria Clostridium botulinum. Até podemos fazer uma aula sobre botulismo, interessantíssimo aí. Vamos? Beleza. Gurizada, então temos outra pergunta aqui. Indivíduos com aparelho fixo têm mais cárie? Olha isso aqui, olha só que interessante essa pergunta. Porque um aparelho fixo, a higienização talvez seja mais difícil. Então será que tem, Ed, uma relação com a cárie? Vai depender. Nesses casos de aparelho, depende muito. Depende da sua escovação. Então, pessoas que usam aparelho ou não, vão ter cárie do mesmo jeito. O que vai mudar é, se você tem uma escovação adequada, boa. Se você não tem... Em resumo, pelo que eu entendo, então, a pessoa que está usando um aparelho tem que dar uma atenção maior para a higienização. Tem que dar muito maior. Tem. Uma escova interdigitais que a gente chama, que passa entre os ferrinhos dos brackets. Os brackets é aqueles quadradozinhos que a gente bota dentro da pessoa. Que a gente põe em cor colorido. Que o pessoal bota um monte de liga. E pelo amor de Deus, só botem aparelho com dentista. Não vão colocar aparelho em qualquer lugar. Porque existe uma função para aparelho. Que é osteoclasto e osteoblasto. Isso, que tem foi aula que a gente estava conversando sobre isso. Tecido ósseo, é verdade. Que eu até falei, Samuca, quando a gente vai fazer ortodontia, a gente primeiro está mexendo em dente. Por isso que é ortodontia. Quando a gente precisa mexer no osso que sustenta o dente, a gente faz a parte da ortopedia. Por isso que todo ortodontista tem que entender muito bem de osso. É por conta disso. E aí entra o tecido ósseo aí na nossa querida histologia. Que vai estar aqui, algum card passando por aqui que você vai botar. Ed, outra pergunta que veio é: toda cárie provoca dor? Não. Nem toda cárie provoca dor. Mas quando ela está no estágio muito avançado, aí você vai sentir dor. Não tem para onde correr. Eu acho que isso já tinha explicado até. Porque se está muito no início, não chega na inervação, não está doendo. Isso. Se está doendo é porque já está avançado. É porque, minha gente, o dente ele tem externamente o esmalte, internamente a dentina. E mais internamente ele vai ter a polpa, que é a parte vital do dente. Quando a cara está a nível do esmalte, você não está sentindo dor. É uma pequena cavidade. À medida que essa cara ela vai descendo e chegando próximo à dentina, aí você começa a sentir dor. Quando ela chega na polpa, é a dor que você vai no céu e volta. Uma das maiores, né? Que o pessoal fala, tô com muita dor de dente, não aguento, baixa a cabeça, dói. É uma das maiores dores que a gente sente, é uma dor de dente. Só sabe quem já sentiu. Se alguém de vocês já sentiu dor, comenta aqui embaixo. E aí me veio uma dúvida, Ed. Uma cárie, ela pode regredir espontaneamente? Ou é muito raro não? Depois que tá ali, só no tratamento? Depois que tá ali, só tratando. Que doido. Cárie não tem regressão não. Beleza. Aí, Ed, outra pergunta é, tô com dor de dente. O que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo, a medida? Porque tem gente que já quer tirar o dente no primeiro momento. Vai pra frente do espelho com um alicate para tirar o... Aos pacientes vai chegar assim. Doutor, tive dor, fui no espelho e arranquei com um alicate. Se faça isso não, pelo amor de Deus, pra você ter hemorragia em 3 segundos. Pode quebrar o dente por dentro ali, né? Aí, fazendo isso, você pode quebrar todo o dente. Então, de vez em quando conseguir restaurar esse dente, que é reabilitar, aí realmente a gente vai ter que extrair, vai ter que tirar. Então, é uma coisa que a gente não queria fazer. Hoje em dia, com o avanço, minha gente, ninguém perde mais dente não, tá? Quando a gente não consegue restaurar, a gente consegue colocar uma coroa nova, que o povo de antigamente, se alguém estiver vendo aí, chamava de pino, que era colocar um dentinho com pino, conseguia restabelecer isso. Mas hoje em dia, se tem como reabilitar muito mais fácil um dente. Então a opção de extração é a última que a gente dá ao paciente, e nunca a primeira. Porque ainda tem a cultura de melhor arrancar. E eu penso assim, né? Eu sempre também tive uma educação com a minha mãe, com a função dentária muito forte, né? Minha mãe dizia que o dente é uma parte do nosso corpo. Então você tirar um dente é o último passo, né? Não tira um dente, cara. Tenta tratar, é o último. E se tu tirar, obviamente tu vai acabar tentando juntar um dinheiro, ou não se tem um plano de saúde bucal, talvez seja diferente, mas para você colocar uma prótese ali, para você não ficar, né, sem essa parte do teu corpo.
Então muita gente acha que escovar bem os dentes é escovar com força. E não é. Escovação é jeito. Não é para menos que tem que trocar a escova num período de 2 a no máximo 3 meses. Escova não é criação não, viu? Você nasce, vive e morre com ela não. Você troca. Aí deve ter gente pensando ali que já tá há mais de ano com a escova. Ele vai dizer, oxe, a minha tá durinha ainda. Tá valendo, né? Até porque eu acho que as próprias colônias de bactérias que podem, pela higienização, não simplesmente pela célula. Pô, tô tomando aqui feito um egoísta, cara. Tá, mas vamos lá então, assim, falamos disso. Assim, Ed, as perguntas que eu tinha juntado aqui foram essas. E não sei, alguma coisa como dentista que tu queira falar, né, para as pessoas que estão aí talvez com dor de dente, ou alguma recomendação, alguma dica ou curiosidade que você possa falar para a gurizada aí? Sim, primeira coisa, dentista não é Google. Não vá consultar o Google para saber o que você tem na boca. Porque vai acabar procurando, vai dizer, está com câncer. Tumor cerebral. Então não faça isso. Segunda coisa, consultas periódicas, de 6 em 6 meses, ir ao dentista. É a tecla que a gente bate hoje. Faz a limpeza, todo aqueles negócios? Sim. Limpeza, remoção de tártaro. Isso tem que ser feito em 6 em 6 meses. Então, sempre vá ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Que é para poder ter essa manutenção. Que é para você saber se você tem alguma cárie, se você não tem. E quando o seu dentista falar que tem que ser feito aquilo, economiza um pouco, se programa, mas faça. Quer que eu diga por quê? Quantas vezes vocês gastam indo para McDonald's, indo para show, comendo chocolate? Comendo chocolate. Ou seja, a prioridade nunca é sua boca. E lembre-se, o seu cartão de visita é seus dentes. A primeira coisa que a gente olha em uma pessoa não é olho não, viu, minha gente? A primeira coisa é o sorriso. É como ela fala. Então o que prende muita atenção da gente é a boca da pessoa. E outra, se a pessoa não fizer o procedimento agora, quando está doendo, vai fazer de qualquer maneira e vai implorar para fazer o quanto antes, e aí vai ser mais caro porque o problema é mais profundo e, consequentemente, se deu mal, né? Tá vendo aí, ó? Samuel já aprendeu o seguinte, é melhor prevenir do que o tratar. Prevenção, ela é mais barata. O tratar, ela se torna muito mais caro. Porque você vai estar tratando um problema que você podia prevenir. É a mesma coisa que manutenção de carro. Se tu não faz naquele período que diz o fabricante, quando for fazer depois é uma tacada enorme. Já destruiu o motor. A mesma coisa é os dentes da gente. Se a gente faz essa manutenção periódica de 6 meses, show de bola. Se você junta tudo para fazer uma vez só, prepara o bolso, que é bem pesado. Legal. Quero agradecer aqui a presença do Ed, um aprendizado não só para vocês, mas também para mim, essa parte técnica do dentista, que é um assunto que eu gosto muito. Confesso que a graduação de odontologia é uma coisa que me chama muita atenção. Faria, feliz da vida. E quem sabe em breve aí faz aquele vidinho de graduação, porque a gurizada muito quer saber como é a graduação em odontologia, daí fica o convite. E pessoal, vamos valorizar o trabalho desse grande profissional e amigo que é o Ed. Então aqui na descrição do vídeo está todas as redes sociais, o contato, o WhatsApp dele. WhatsApp não. Tá tudo aqui embaixo. Entra lá, se tiver alguma pergunta específica, pode fazer para ele. Obviamente, às vezes, nós que trabalhamos na internet, a gente não consegue atender a todos, mas eventualmente uma outra pergunta a gente seleciona ali para conversar. Então fica aqui o convite. O Ed, muitíssimo obrigado pela parceria. Eu que agradeço, meu amigo. Pela presença, foi um papo muito agradável. Verdade. E as últimas palavras fica contigo aí. É isso aí, minha gente. A gente espera que a gente nesse bate-papo tenha esclarecido algumas dúvidas que realmente são perguntas comuns que todo mundo faz. Seja ou na internet ou seja em consultório. São as mesmas perguntas que a gente recebe e são as mesmas respostas que a gente acaba dando. Não é para menos, se vocês comentarem aqui embaixo o que os dentistas de vocês falam, é meio que uma forma padrão que a gente tem de facilitar o entendimento de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode comentar aqui embaixo, ou pode ir lá no meu Instagram, ou no meu canal comentar. E se for necessário, a gente grava outros vídeos sobre isso também, tá? Então, a odontologia ela está aqui para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente veio para agregar e nunca para prejudicar. Perfeito. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.